Olá, eu sou o Iris Tapajós, bem-vindo à Jornada do Risco. Na primeira parte da jornada, o nosso destino era uma ilha. E a ilha simbolizava os objetivos da empresa, as metas. E na primeira jornada, o grande foco nosso foi apresentar riscos, integrar os riscos a nossas estratégias. Como analogia, uma viagem de barco até uma ilha. Agora, no segundo roteiro da jornada de risco, nós vamos ser mais audaciosos. Uma viagem hipotética de Paraty, aqui no Rio de Janeiro, para Nazaré, em Portugal. Essa analogia é para ilustrar os conceitos de gestão de riscos corporativos e controles internos. Para ficar mais interessante essa jornada do risco, vamos agora ilustrar como é que seria essa viagem partindo do Rio de Janeiro, Paraty, para Nazaré, em Portugal. Havia uma vez um grupo de aventureiros que sonhava em realizar uma incrível viagem transatlântica. Esses 4 corajosos marinheiros, todos experientes e apaixonados pelo mar, decidiram partir de Paraty, no Rio de Janeiro, em direção a Nazaré, em Portugal, a bordo de um catamarã especialmente equipado para essa jornada desafiadora. O catamarã, chamado Veleiro dos Sonhos, era uma embarcação robusta e confiável, capaz de enfrentar as águas do oceano com segurança. Os 4 tripulantes, Pedro, Ana, João e Maria, estavam animados com a perspectiva de explorar novos horizontes, descobrir novas culturas e superar os desafios que encontrariam no caminho. Antes de embarcarem, eles passaram meses planejando e preparando a viagem meticulosamente. Verificaram a meteorologia, estudaram as correntes marítimas e realizaram treinamentos intensivos para garantir que estivessem prontos para qualquer situação que surgisse durante a travessia. O dia da partida finalmente chegou. O sol brilhava intensamente no horizonte, enquanto o veleiro dos sonhos deixava a costa de Paraty para trás. O coração dos tripulantes estava repleto de emoção e determinação, pois sabiam que estavam embarcando em uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. À medida que se afastavam da costa, a grandiosidade do mar se revelava diante deles. As águas azuis pareciam se estender até o infinito, e o horizonte se fundia perfeitamente com o céu. Era uma visão de tirar o fôlego, que os lembravam constantemente a grandiosidade da natureza e da importância de respeitá-la. Os dias se passaram em semanas, e as semanas se transformaram em meses. A bordo do catamarã, a rotina era cuidadosamente estabelecida para garantir a segurança e o bem-estar de todos. Pedro e Ana se revezavam no leme, enquanto João e Maria se dedicavam ao monitoramento dos equipamentos e à preparação das refeições. Durante a jornada, enfrentaram condições climáticas desafiadoras, desde tempestades imponentes até calmaria intensa. Mas esses destemidos marinheiros persistiram, mantendo-se unidos e confiantes do que alcançariam o seu destino. À medida que se aproximavam da costa de Portugal, uma mistura de ansiedade e alegria preenchia o ar. Os corações acelerados, a tensão crescendo. E então, finalmente, a terra à vista. Nazaré emergiu diante deles com o farol de boas-vindas, com suas belas praias e falésias imponentes. Ao ancorar em Nazaré, os 4 tripulantes sentiram uma sensação indescritível de conquista. Abraçaram-se com lágrimas de alegria e compartilharam sorrisos radiantes. Sabiam que aquela jornada ficaria gravada em suas memórias para sempre,
uma história de coragem, determinação e espírito de equipe. Nazaré é uma das 5 cidades no mundo que tem ondas acima de 20 metros. Além de ter uma gastronomia exuberante, cultura, é um ponto no mapa global onde surfistas se deliciam em pegar umas ondas incríveis. Claro que são surfistas especialistas nesse tipo de onda, porque o risco é muito grande. O roteiro hipotético de barco catamarã do tipo cruzeiro saindo de Paraty, no Rio de Janeiro, até Nazaré, em Portugal, levando em consideração apenas a distância entre as cidades e não levando em conta as condições do mar e outros fatores. A gestão de riscos corporativos comuns das empresas enfrentam como falhas nos processos de negócios, problemas de segurança, questões regulatórias. Um risco pode ser a falta de combustível para a embarcação fazer esse roteiro, que pode levar a um atraso da viagem. Então, qual sua matriz de risco corporativa? Numa viagem como essa, os riscos eles saltam os olhos. E quais são os seus riscos na tua empresa? Como é que anda a tua matriz de risco corporativa? O barco catamarã, ele funciona muito, muito bem para esse tipo de viagem. Mas é o catamarã do tipo cruzeiro. É uma embarcação que apresenta 2 casas de máquinas, uma em cada casco. Esse design confere uma estabilidade ao barco, além de possibilitar a navegação em águas mais rasas. Geralmente o catamarã de cruzeiro é uma embarcação mais confortável e espaçosa que os barcos monohull, com salas amplas, cabines privativas, banheiros com chuveiro, cozinha e sala de jantar. Além disso, os catamarãs de cruzeiro são projetados para oferecer uma experiência mais tranquila e suave em águas agitadas, o que os torna ideais para essa viagem de longa distância. Então, nós escolhemos, no nosso caso hipotético, o catamarã cruzeiro, porque, além de seguro, ele tem outras vantagens em utilizá-lo nessa nossa travessia atlântica. E o nosso roteiro? O nosso roteiro sai da cidade de Paraty, vai até Recife. Depois de Recife, a gente vai até a ilha de Boa Vista, que fica no Cabo Verde, na África. Ilha da Boa Vista, Lisboa, Nazaré. Então aqui nós estamos falando de uma viagem de 15 dias. Claro, tá? Tudo isso aqui é hipoteticamente para a gente conseguir fazer essa ilustração, essa alusão à gestão de riscos corporativos e controles internos. Assim como uma viagem de cruzeiro, em uma empresa é preciso ter controles para minimizar a materialização de risco durante o percurso. Então, essa analogia sempre eu vou trazer. Aqui fica muito claro que tem risco nesse roteiro para chegar até Nazaré. E quais são os riscos que você busca minimizar dentro da tua empresa, da tua instituição, para minimizar a materialização dos riscos? Essa é a pergunta. Nossa jornada, a partir de Paraty, no Rio de Janeiro, vamos fazer uma parada em Recife, Pernambuco, próximo destino, atravessando o Atlântico, é Ilha Boa Vista. Na sequência, iremos para Lisboa, Portugal e, por fim, Nazaré. Básico. Por que eu coloquei aqui a palavra básico, né? É uma provocação. Nos trabalhos que eu já fiz em clientes, eu vejo que os clientes buscam identificar o risco, mas não fazem uma pergunta básica: aonde você quer chegar? Então, por isso que eu fiquei pensando como abstrair gestão de risco. Então, comecei a usar
essa questão de uma viagem, sair de um ponto A e ir para o ponto B. E quando você fala uma viagem transatlântica, aí os riscos saltam aos olhos. Mas, antes de mais nada, você tem que definir o básico, onde se quer chegar. No nosso caso, queremos chegar aonde? Em Nazaré, em Portugal. Então, na tua empresa, onde se quer chegar? Quais são as metas corporativas? Quais são os regulamentos externos que você tem que cumprir? Ou seja, compliance externos, políticas internas. Então, precisamos definir quais são as metas, quais são os requisitos regulatórios. Tá? E sempre perguntar onde. Então, se você não sabe para onde quer ir, todo lugar serve. Essa é velha, mas o que eu vejo das empresas, por onde eu já passei com trabalho de consultoria e treinamento, eu vejo que não se pergunta isso. Então, para você identificar risco, para facilitar a discussão na equipe, sempre pergunta, aonde a gente quer chegar? Queremos um crescimento de 20% ao ano. É um crescimento alto, depende do seu cenário. Então, quais são os riscos de não bater essa meta de 20%? Aí você começa a chegar aonde? Nos riscos, começa a montar a matriz de risco. Qual é o requisito regulatório que você tem que cumprir? Você está no ambiente financeiro, tem um banco central, por exemplo, se está no seguro, é a SUSEP. Existe hoje inúmeros compliances que você tem que atender, desde o e-social a outros, e políticas internas, que também é um compliance interno. Então, sempre pergunte onde você quer chegar. Então, no nosso exemplo aqui, no nosso analogia, é uma viagem saindo de Paraty, passando por Recife, passando pelo Cabo Verde, na África, e chegando em Nazaré. Então, mas quais são os riscos? Começa a perguntar isso. Onde eu quero chegar? Antes de começar a dizer que tem risco na tua área. Tem que vincular o risco a um objetivo. Aí eu vou ter uma relação de riscos escritos na matriz de riscos que estão relacionados a um objetivo. Então, um objetivo para vários riscos. O outro objetivo para vários riscos. Aí eu começo a ter uma visão sistêmica da minha gestão de risco. Em uma jornada como essa, atravessar o Oceano Atlântico, nós podemos brincar de cenários de maneira mais fácil. Então, um cenário ruim, tempestade no meio do oceano. Quais são os riscos que a gente pode identificar? Risco de tempo instável. Colisão com o Recife submerso. Qual que é o risco? Colisão com objetos subaquáticos. Sobrecarga excessiva de equipamentos. Risco de excesso de carga. Então, começo a ter uma listagem dos meus riscos. Agora, se nós pensarmos um pouquinho diferente, como assim diferente? Pensar em riscos internos e riscos externos. É uma forma também que facilita a gente a identificar riscos. Interno, onde eu tenho gestão. Externos, onde eu não tenho gestão. Então, interno, problemas mecânicos, excesso de carga, desorientação geográfica, falta de equipamento de segurança, inexperiência da tripulação. Externo, tempo instável, colisão com outras embarcações. Então, os riscos externos que estão fora da minha gestão ajuda a gente a identificar os riscos. Afinal, quais são os nossos riscos? Então, alguns exemplos. Condições meteorológicas adversas, falha mecânica, navegação incorreta, falta de equipamento de segurança. A partir dos riscos, eu vou começar a criar o quê? Planos de mitigação. Então, quais são seus riscos operacionais, financeiros de compliance na tua organização? Essa é a pergunta que a gente tem que estar sempre afiado para responder. Nossa matriz de risco atualizada. Uma vez que nós fizemos uma listagem dos riscos,
Agora, vamos avaliar os riscos. Quais são os riscos que nós temos? Então, a minha listagem de risco está aqui. Risco é tempo instável, colisão com obstáculos subaquáticos e outros. Agora, eu tenho que avaliar. O que é avaliar? Eu vou definir qual é a probabilidade, qual é o impacto e dar uma resposta para esse risco. Então, a maioria nós vamos mitigar. O que é mitigar? É diminuir a probabilidade do risco acontecer e ou diminuir o impacto quando o risco se materializa. Então, isso é a mitigação. É você reduzir tanto a probabilidade e ou o impacto. Então, aqui estão os meus riscos. A listagem dos meus riscos já estava... Essa listagem eu já tinha feito. Agora eu estou avaliando o meu risco. Probabilidade, impacto e dando uma resposta para o meu risco. Mas só isso resolve? Não. Precisamos definir os controles. Para mitigar os riscos em uma viagem de barco, é importante implementar controles que visem garantir a segurança da embarcação e dos passageiros. Então, os controles são semelhantes aos controles internos implementados pelas empresas para mitigar riscos corporativos. Vamos lá. Risco, tempo instável. Qual o controle interno que nós vamos estabelecer dentro da embarcação para realizarmos essa travessia pelo Oceano Atlântico até chegar em Nazaré? Monitoramento contínuo nas condições climáticas. Outro controle interno. Verificação do clima antes de partir e durante a viagem. Preparação para condições de tempo adversas. Excesso de carga. Qual é o controle interno? O controle interno, verificação da capacidade da carga da embarcação. Outro controle, distribuição equilibrada da carga. Outro controle, conhecimento e conformidade com as regras de segurança. Compliance. Então, precisamos estabelecer controles internos. Não é só um controle, pode ser N controles. Aqui nesse nosso exemplo, eu coloquei 3 controles para cada risco, mas pode ter mais. Então, o controle ele é fundamental para você segurar com razoável grau de certeza que o teu ambiente está controlado. É fundamental. Eu vejo em muitas empresas que o controle interno é feito só para auditoria, para passar na auditoria. As pessoas não entenderam que o controle interno é de vital importância na gestão de risco corporativo. Só isso resolve ter o controle? Então, primeiro definimos o risco, depois o controle interno. Só isso resolve? Não. Precisamos realizar testes. Testes aonde? Testes no controle para garantir a efetividade dos controles. Então, os testes do controle foram realizados durante a viagem para garantir que os controles internos estivessem funcionando adequadamente. A avaliação contínua e monitoramento dos controles internos nas empresas é permanente para assegurar os resultados. Permanente. Não é que eu vou testar agora, amanhã eu vou deixar de testar. Testar se ele realmente está conseguindo mitigar o meu risco. Essa é a pergunta. Ele é efetivo? Ele está realmente conseguindo mitigar o meu risco? Ele dá condições para isso? Se não estiver dando, nós teremos que criar planos de ações para melhorar a sua assertividade. Exemplo, tempo instável, já falamos do controle interno. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar periodicamente. Então, periodicamente, eu vou verificar previsões meteorológicas, vou trabalhar os protocolos para lidar com condições meteorológicas desfavoráveis, manter equipamento de segurança pronto para uso. Muita gente, na hora que vai usar equipamento de segurança, ele não está funcionando. Então, tem que testar periodicamente se os equipamentos estão funcionando. Isso é o teste do controle. Não é só estabelecer o controle, eu tenho que testar o controle. Colisão entre embarcações. Qual é o teste do controle que a gente vai fazer? Realizar treinamento de manobras defensivas com a tripulação. Fazer somente uma vez isso? Não. Fazer periodicamente.
estabelecer comunicação por rádio com outras embarcações próximas, usar luz de navegação adequada. Então, eu tenho que testar periodicamente. Só isso resolve? Não. Nos testes de controle, nós vamos encontrar os achados no teste. Os achados que foram identificados durante o teste de controle na viagem, como desatualização de previsões meteorológicas, falha de equipamentos, falta de comunicação, entre outros. Os achados podem ser comparados a problemas ou fraqueza nos controles internos das empresas. Então, aqui eu tenho vários achados. Então, quando eu falo aqui tempo instável, nos nossos testes, qual foram os achados? Desatualização das previsões meteorológicas. Quando eu falo colisão com objetos subaquáticos, qual foi o achado? Sonar apresentando falhas durante a detecção de objetos subaquáticos. Então, o que são achados? Os achados são evidências que nos ajudam a identificar que há fraqueza ou problema no controle. Então, vamos mudar o controle, trocar o controle, melhorar o controle, porque ele tem que trazer efetividade para garantir que o meio ambiente está realmente mitigado. Tá? No ambiente empresarial, tem vários exemplos dos achados nas auditorias. Falta de documentação adequada, então ausência de registros ou documentação insuficiente para comprovar a conformidade com as políticas e procedimentos. Então, sempre quando eu falo em achados, ela tem que ser uma evidência. Controle interno inadequado, identificação de falhas nos controles internos, como falta de segregação de função, ausência de aprovações necessárias ou deficiências nos processos de reconciliação. Outro exemplo nas empresas, não conformidade com regulamentações, violação das leis, regulamentações ou normas aplicáveis, resultando em potenciais riscos legais ou financeiros. Vamos fazer uma apresentação cruzando a viagem com o risco, momentos na viagem, para ficar mais ilustrativo. Então, na viagem, enfrentar tempestades imponentes durante a jornada. Qual é o risco? Risco de tempo instável. Lidar com problemas mecânicos inesperados a bordo. Realizar reparo durante a travessia. Qual que é o risco? Risco mecânico. Lidar com emergências médicas e garantir que haja recursos e conhecimento adequado a bordo. Qual que é o risco? Problemas médicos de tripulantes. Então, espero que essa matriz aqui acima seja útil para proporcionar a conexão entre a história da viagem e os riscos envolvidos. Então, nós temos dois grandes momentos na gestão de riscos e controles internos. Primeiro, é fazer a sua matriz de risco. Comece com a matriz de risco. Todo o começo, você procura responder aonde queremos chegar, que são os objetivos, metas, compliance, cláusula dentro dos compliance. Definir a matriz de risco, vamos definir os planos de mitigação. Quais serão os planos para mitigar os riscos apontados? Então, aqueles riscos de maior probabilidade, maior impacto, tem alta severidade. Então, esses que têm alta severidade, nós vamos trabalhar priorizando esses para criar o plano de mitigação. Uma vez que foi implementado o plano de mitigação, vamos definir os controles internos. Então, aqui, uma grande fase da gestão de riscos e controles internos é a mitigação dos riscos. O segundo momento é o monitoramento. Eu vou testar os meus controles internos, eu vou definir planos de mitigação de riscos e planos para ajustar o controle. Uma vez que você encontrou um controle interno, ele encontrou deficiência, eu tenho que criar um plano para eliminar essa deficiência. O controle interno tem que ser efetivo, tem que trazer efetividade. Isso, em outras palavras, é dar confiança para o gestor que o ambiente está controlado. Uma vez que implementei os planos para diminuir as deficiências, eu vou trabalhar o monitoramento contínuo.
e vou fazer os testes também de maneira contínua, permanente e periódica. Cada controle interno tem seus testes periódicos. Uma vez que eu estou monitorando, eu vou gerar relatórios também periódicos sobre os meus testes no controles. Então, relatórios e comunicação. Comunicar para quem? Conforme a tua empresa, quais são os fóruns de discussão. Pode ser o comitê de auditoria, pode ser o comitê de compliance, pode ser o conselho fiscal, então depende de cada empresa. Mas são esses grandes dois momentos: a mitigação do risco e monitoramento do risco e controle interno. Esta viagem hipotética serviu como analogia para ilustrar a importância dos riscos corporativos, dos controles internos e dos testes de controle. E como é importante identificar o risco, avaliar e mitigar. E definir e testar os controles internos nas empresas para assegurar um ambiente seguro e eficiente. Então, é um conjunto de ações que estão intercalados e dependentes para conseguir você cumprir o teu objetivo, as tuas metas do teu negócio, cumprir os compliances. Como foi a nossa jornada saindo lá de Paraty para chegar em Nazaré. Eu sou o Willis Tapajós, estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só entrar em contato.